Salve Maria. Como nós havíamos, como eu havia prometido, né, a gente vai estar fazendo esse curso. A gente começou ontem a introdução e hoje sobre as figuras bíblicas de Maria no Antigo Testamento, de Nossa Senhora. E eu já expliquei ontem o que seriam essas prefigurações na Bíblia, né? Você pode ver a aula anterior de ontem. A Virgem Fecunda. Sara, Rebeca e Raquel são as três veneráveis mulheres de Israel, esposas dos patriarcas e suas companheiras na procriação do povo de Deus. Sara é uma figura da Santíssima Virgem, diz São Bernardino de Sena, porque foi ela quem gerou o verdadeiro Isaque, no qual foram abençoadas todas as gerações. A gente sabe que Isaque ela é uma prefiguração de Cristo, porque Isaque é amarrado no lenho. Isaque ele estava destinado ao sacrifício. O pai ia sacrificá-lo e dali vem, depois Deus envia o cordeiro e Isaque não é sacrificado. Mas aquele que é o Isaque, entre aspas, verdadeiro, né, de forma mais profunda, o novo Isaque, ele não é poupado. E ele tanto é o Isaque como ele é o cordeiro. O Isaque ele é a prefiguração de Cristo, mas também o Isaque aliás, o cordeiro depois que vem para ficar no lugar de Isaque também é prefiguração de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e o lenho é um símbolo da cruz, a lenha a qual Isaque estava atado. E Sara é essa figura de Nossa Senhora, a esposa de Abraão. Porém, a gente pode dizer, mas quer dizer que tudo de Sara aponta para Nossa Senhora? Claro que não. Os defeitos de Sara não apontam para Nossa Senhora. Mas aquilo que é a virtude nela, aquilo que é bom, aquilo que historicamente aponta, né, algumas prefigurações. A analogia, o símbolo, não tem que ser tudo igual. É apenas um símbolo, é um sinal, é uma figura daquilo que virá. A figura é imperfeita. Como fala, quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá, como fala São Paulo, né? Isso se referindo à vinda de Cristo, né? Maria ainda é comparada a Sara por causa da sua maravilhosa beleza. Afirma São Lourenço Justiniano, e por causa da alegria que ele proporcionou o nascimento de Jesus. Sara dá à luz por um milagre, pois a velhice esgotará a fecundidade do seu seio. Esgotara. Entretanto, ela foi a mãe de uma inumerável posteridade. Este milagre simboliza a fecundidade virginal de Maria, que deu à luz o homem-Deus, assim como gera a vida divina a todos os homens. Sara é uma figura de Maria, embora muito distante da realidade. Então aqui é uma das primeiras figuras, né? Mas a primeira mesmo figura é a de Eva. Eva, em toda a beleza que ela tinha, né? Ela aponta para essa beleza da Virgem Maria. A primeira figura que nos apresenta na ordem dos tempos é a da mãe comum dos homens, a mãe dos viventes, que é Eva. Eva, em toda a beleza de sua primeira criação, com sua natureza perfeita, sob todos os aspectos e relações, seus tão sublimes dons de justiça e de graça, a missão qual ela os deve comunicar aos seus inumeráveis filhos, anunciava a Santíssima Virgem, ou seja, Eva era a mãe dos viventes, Nossa Senhora é mãe dos viventes. Eva foi imaculada a princípio e virgem, e Nossa Senhora é imaculada e virgem. Eva foi visitada pelo anjo, Nossa Senhora também. Mas Eva caiu, Nossa Senhora de forma alguma. Continuando, né? Mas pela sua dignidade, suas graças, suas virtudes, seus méritos, seus privilégios e seus poderes, Maria deveria ultrapassar sobremodo Eva, pois devia restituir a todos os homens o que a primeira mulher lhes tinha feito perder, porque se tornaria sua mãe no sentido muito elevado e verdadeiro. Eva
É, pois, como que o complexo de todas as mulheres bíblicas, e, sobretudo, era a grande e mais aproximada figura de Maria Santíssima, mas pela sua queda, perdeu a celestial beleza de sua origem. Para reconstituir essa fisionomia desfigurada de Maria, suscitará Deus, através dos séculos, uma série grandiosa e completa de tipos femininos, que apresentarão, por suas virtudes especiais, todas as minúcias de grandeza primitiva de Eva. Ou seja, como Eva desfigurou aquilo que ela era figura da Santíssima Virgem, o Senhor vai suscitando mulheres que apontarão em alguns pontos virtudes que serão figuras de Nossa Senhora. Continuando, né? Estou lendo aqui o que os santos padres vão falando e também o padre Júlio Maria. Aqui a castidade, ali é o valor, ali é a fidelidade, outra a beleza, outra a dor, ou seja, cada mulher que vai ser apresentada como figura de Nossa Senhora apresenta um aspecto, né, da Virgem Maria. Só que quando chega na Virgem, se apresenta de forma mais sublime, mais grandioso. É doce contemplar aí a radiação de glória que nos vem dessas ilustres mulheres, assim como vê-las concentrar-se sobre a fronte única da Virgem, Mãe do Salvador. Vamos pegar algumas figuras aqui. A gente falou de Eva, falou de Sara, né? Lembrando que eu falei sobre São Justiniano, né? Ele falava que, assim como o primeiro Adão foi criado de uma terra virgem imaculada, também o novo Adão deveria sair de uma terra imaculada e virgem. E essa terra é a Virgem Maria. Outro símbolo, outra figura seria Rebeca. Mais bela ainda do que Sara, é o modelo das virgens que se apresentam a abraçar o estado conjugal. Ao encontrar pela primeira vez o seu noivo, dá àquelas que seguem as suas pegadas um admirável exemplo de modéstia. É paciente, ela é doce, é um pouco fraca, mas muito hábil. Salva Jacó, impondo-lhe uma mentira e condenando-a a uma longa ausência. Como Maria nos aparece mais bela, mais radiante e mais doce. Virgem, a qual nada deslumbra nem ofusca. Ela prefere permanecer virgem a ser elevada às honras mais excelsas. Que modéstia ostenta em face do anjo. Como Rebeca era mãe de Jacó e de Esaú, figura dos justos e dos pecadores. Assim Maria é mãe de ambos, dos justos e dos pecadores. Mas em vez de livrá-los pela mentira, ela intercede por eles e lhes obtém misericórdia. Deste modo, ela é padroeira dos justos e reconciliadora dos pecadores. Igualmente, Rebeca dá-nos uma ideia da beleza de Maria, porém apenas uma figura muito diminuída da Virgem incomparável que é Maria. O texto sagrado mostra-nos, enfim, esta outra matrona, Raquel, como sendo uma mulher de rara beleza, de grande amenidade de caráter. É a mulher animada de uma infadigável ternura. Por amor de Raquel, Jacó aceita sem se lastimar as humilhações e os trabalhos que lhe são impostos. O semblante delicado daquela a quem ele dera o seu coração o consola e fortifica. Ele vive de esperanças. Sob este duplo aspecto, Raquel é uma imagem surpreendente de toda bela e amável Virgem Maria, cujos atrativos irresistíveis mereceram o mesmo ou mesmo provocaram este elogio do divino esposo. Vós sois toda bela e sem mácula, ó minha bem-amada. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. É uma prefiguração nesse capítulo e versículo da Virgem Maria. Deus viu Maria, a Virgem bela e doce, amou-a e esperou divinamente por ela, reservando-a para si com invejável solicitude. E é assim que já aos 3 anos, Deus a arrebata e vai ocultá-la no interior do templo. Né? A tradição diz, né, que Nossa Senhora foi criada durante muito tempo, a partir dos 3 anos,
no templo do Senhor. E lá crescia na graça de Deus cada vez mais, né? Passada a infância, revestida das primeiras graças da adolescência, embelezada com todos os encantos da natureza e da graça, envia-lhe Deus um príncipe da corte celestial, para pedir o seu consentimento. Será a mãe do Messias, e o seu filho é Deus. E este Deus transgrediria todas as leis da natureza, se fosse preciso para fazer que nem sequer a menor mancha desfigurasse esta virginal beleza. Ele não mais se contenta em chamá-la de forma amorosa de minha filha, mas dizer-lhe com mais veemente amor, minha mãe. Eis a primeira pincelada do artista divino. Em Sara, pinta a fecundidade. Em Rebeca, a modéstia. E em Raquel, sua ternura e sua beleza. Interessante que Nossa Senhora rezava, segundo muitos santos, né? Rezava dizendo o seguinte, pedia para ser a serva da mãe do Messias. Olha que grande humildade. E o Senhor dá graça de ser a mãe do Messias, a mãe de Deus, a mãe dele mesmo. Vai falar alguns, né? Essa comparação. Quem é o grande arquiteto e engenheiro que, preparando uma casa para si, fará uma casa com defeito? Ou deixará o inimigo entrar nessa casa? Aí vai falar, né, esses teólogos. Da mesma forma, o grande arquiteto, perfeito arquiteto e engenheiro, ele construiu a sua casa sem nenhum defeito e sem deixar entrar nenhum inimigo, que, no caso, a Virgem Maria. E quem, podendo criar sua mãe, não criaria uma mãe perfeita, uma mãe bela, uma mãe santa? Eu quero rezar pelos que estão em luto no Aldeia Parque, né? Eu peço que Deus possa fortalecê-los, confortá-los, abençoar neste dia e dar o consolo da Virgem das Dores. Nossa Senhora que sofreu com tanta força, sofreu de pé. Nós não temos a fortaleza de Maria, mas nós temos ela do nosso lado. Mas nós temos também o dom da fortaleza. Não tanto quanto a Virgem, porque nós ainda nos fechamos nesses dons. Mas ela está do nosso lado, os anjos. O próprio Cristo está em nós, nos ajudando a sofrer com paciência. Continuando, Nossa Senhora como a Virgem forte. Algumas figuras bíblicas de Nossa Senhora também. Vamos ver alguns exemplos de força e de coragem. Tem Maria, né, que é a irmã de Moisés, que chama Miriam, irmã de Moisés, Débora e Judite, que são guerreiras cheias de heroísmo e de espírito patriótico. Maria é a voz que canta a libertação. Débora, Maria, no caso Miriam, né, a irmã de Moisés, é a voz que canta a libertação. Débora é a inspiração que conduz à vitória. Judite é a mão que fere e prostra o inimigo. Todas elas em particular recordam uma libertação do povo de Deus, assim como o hino que cada uma cantou no supremo entusiasmo, figura da grande libertação do gênero humano. Elas anunciam o prelúdio do canto do Magnífico, que Nossa Senhora canta como um triunfo de humildade, como um triunfo de fé. A irmã de Moisés é a primeira mulher bíblica que nos aparece com o doce nome de Maria, o qual tantas virgens se orgulhariam de possuir no decorrer dos tempos. O povo que seu irmão libertara atravessara o Mar Vermelho e, nas primeiras fileiras do povo de Deus, à frente do imenso coro das mulheres, a heroína canta o maravilhoso cântico de seu irmão. Cantemos o Senhor, que é gloriosamente escoltado. Mas Jesus está muito acima e ultrapassa Moisés. É o novo Moisés, né? A gente poderia dizer. E assim como a ternura de sua mãe excede a de uma irmã, do mesmo modo a glória de Maria, mãe de Jesus, ofusca a de Maria, irmã de Moisés. Embora seja esta última um dos primeiros esboços da Virgem, ainda vago e imperfeito.
Como Maria, irmã de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, também Nossa Senhora atravessa o Mar Vermelho, o mar tinto de sangue, do sangue redentor, que da terra da escravidão nos conduz para a terra prometida e a terra do perdão, nos conduz para o céu. Igualmente, ela entoou um hino de 19 séculos. Repetiram com entusiasmo quase sempre renovado: minha alma glorifica ao Senhor. Também a Sagrada Escritura vai falar sobre Débora, né? E Jael foram os instrumentos de que Deus se serviu para assegurar o triunfo dos israelitas sobre Sisara, o seu figadal inimigo. A Escritura exalta em termos magníficos estas intrípidas mulheres, Débora e Jael. Débora foi cognominada a mãe de Israel, e Jael foi proclamada a bendita entre todas as mulheres, ou seja, uma prefiguração desse louvor que Isabel vai dar a Nossa Senhora. Débora igualmente entoou um vibrante cântico de força, arrojo e entusiasmo. Minha alma esmaga com pés poderosos, canta esta heroína. Sisara saiu com a cabeça furada. Foi vencido por nós, desfaleceu e caiu morto. Rolou aos nossos pés, que é um símbolo do inimigo que é derrotado, do demônio, né? Desfalecido e sem vida. Assim pereceram seus inimigos. Ó Senhor, como teus amigos, ao contrário, resplandecem como o sol meio-dia. Mas como é maior e mais extenso o triunfo da Virgem de Nazaré. E como no meio dessa vitória a sua alma permanece calma, doce e amável. Ela também venceu um adversário, não de carne e sangue, mas o próprio inferno, esmagando com seu calcanhar o orgulho feroz do demônio. As torrentes inflamadas do abismo tragaram os anjos decaídos, mas longe de pedir, como Débora, que esta seja a sorte de todos os inimigos de Deus, ao contrário, Maria intercede por eles e pede ao Senhor perdão e misericórdia. No caso, esses inimigos são aqueles que vivem no pecado mortal, no ateísmo, no satanismo, na incredulidade, na indiferença religiosa, em tudo aquilo que nos afasta de Deus. E Nossa Senhora pede que nós nos reconciliemos novamente com o Senhor, né? Débora triunfante é a imagem do triunfo de Maria, mas quanto Maria lhe é superior por sua intrepidez, calma e misericórdia. É a doce e corajosa Judite quem deve determinar o quadro do poder de Maria. Entre todas as mulheres célebres, nenhuma há que a tivesse simbolizado melhor do que ela. Os elogios extraordinários que o povo de Israel lhe dirigiu parecem ter por objeto final a verdadeira libertadora dos filhos de Deus. Pode conferir isso em Judite 8, do versículo 1 a 8, e Judite 10, do 3 ao 4. A princípio ela aparece na solidão e na prece. É a mais bela entre os filhos de Israel, as filhas de Israel. Ela persevera no jejum, na oração e em macerações corporais. A sua vida austera, assim como a piedade exemplar, fazem-ne digna da admiração pública. Ela deleita os próprios anjos pela pureza de sua alma. Judite 8, do versículo 1 a 8. É um elogio a Judite, mas que prefigura Nossa Senhora. O Senhor se compraz em realçar os encantos de suas celestiais graças. Judite 10, do 3 ao 4. Também um símbolo da Virgem Maria. Ao aproximar-se, um murmúrio de admiração se levanta entre os escravos do tirano, os quais não cessam de repetir: jamais mulher alguma reuniu tão grande sabedoria, de par com tanto brilho e majestade. Judite 11, versículo 19. Mas ela, sem prestar atenção a estes elogios, recolhe-se um momento para orar, e depois, com a sua confiança em Deus, enquanto o inimigo se entrega ao gozo e a toda sorte de excessos, precipita-se sobre o mesmo e desembanha a sua espada em uma atitude vitoriosa. Judite 13, 8. Então um espanto indescritível apodera-se do exército, e logo todos os combatentes fogem gritando. Uma só mulher derrubou o trono do nosso poder. Judite 14, 16
e Judite 15, versículo 1. Estes elogios são por demais elevados, para poderem ser aplicados somente a Judite. Embora seja ela uma figura doce e forte, sem dúvida não é virgem, e fingindo expor sua virtude, mentiu para vencer. Esses são elogios aplicados, em especial, à Virgem Maria, que vence o mal, que esmaga, com o poder dado por Deus, toda a ação do poderoso inimigo, mas que comparado a Deus é um nada. A Virgem amável. 3 outras figuras são figuras de Nossa Senhora. Abigail, a Sulamita e a doce Esté. Abigail, não menos bela e prudente, impede de Davi de derramar sangue. Por sua causa, Davi perdoa e lhe diz: És bendita, pois quem me impediste de derramar o sangue? Pois que me impediste de derramar o sangue? Pouco tempo depois falece o esposo de Abigail, e ao lembrar-se Davi daquela corajosa mulher, assim como de suas palavras tão amáveis e doces, envia-lhe servos, com o fim de convidarem-na a participar com ele do seu trono, às quais Abigail responde como faria Maria no dia da anunciação: Eu sou a serva do Senhor. E deste modo ela torna-se esposa do rei. A nova Abigail, a celeste criatura, da qual a mulher de Nabal, por mais bela que fosse, não era mais que uma figura de Nossa Senhora. Também ora e intercede, e o seu olhar basta para exercer o poder de uma prece. Quando Deus quer usar o gladio vingador, Maria vai ao seu encontro. Fala-lhe com sua voz doce e meiga, assim como Abigail fez com Davi, né? E junta as mãos em atitude de adoração. E a esta vista Deus perdoa. E quando da parte de Deus, Gabriel dirige-lhe a saudação angélica, Maria compreende e responde, como Abigail falou, né? Eu sou a escrava do Senhor. E ele em tal intimidade com a divindade que jamais criatura alguma teve ou sequer pode imaginar. Como Abigail, ela encantou o coração de seu príncipe e tornou-se sua filha, sua mãe e sua esposa. Abigail é uma figura da Mãe de Deus, embora muito incompleta. Outra figura é a Sulamita, do Cântico dos Cânticos, né? Esposa de Salomão. Reina por sua incomparável e sublime beleza. Esta é a superioridade que sobremodo a caracteriza. Ela nasceu rainha, e como tal, nela foram acumuladas todas as belezas naturais. É com intraduzíveis transportes que Salomão celebra todas as magnificências do mundo nelas reunidas. Eclesiásticos 1:2 vai falar: Mas com o tempo desbotou-se a beleza da Sulamita, e chegou o dia em que não mais sobre o seu leito embalsamado de perfumes, mas na estreita e derradeira morada do túmulo, vê-se aquela mesma mão, que anos antes traçara o deslumbrante poema lírico, escreve agora esta suprema e grandiosa sentença: Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Ao contrário, Maria cada vez mais é bela, eternamente cativou o coração do Rei dos Reis. Superior a Sulamita, Maria possui a graça imortal, que a eleva acima de todo e qualquer esplendor. Até o fim dos tempos, a Igreja cantará a supremacia desta Virgem sempre amável. Aqui é um pouco do que os santos padres falam sobre as figuras da Virgem Maria. A gente vai falar depois sobre Esté, sobre Sião, sobre várias outras figuras na Bíblia acerca de Nossa Senhora. Essa é apenas a primeira parte das figuras bíblicas acerca da Virgem Maria. Espero que você tenha aprendido. Eu estou preferindo fazer em alguns momentos a própria leitura para que não se perca nada deste grande tesouro. Então eu indico para você a aquisição deste livro. Ele tem, deixa eu me ver aqui mais ou menos, 636 páginas. É um curso de teologia já aqui, né? Eu vou me basear por esse livro e por vários outros que eu tenho aqui sobre Nossa Senhora, pela minha experiência um pouco com a Virgem Maria também, porque amo Maria, do Padre Júlio Maria, um grande apologista. Então indico para você a compra desse livro, de vários outros que eu já indiquei,
e vou estar indicando muito mais aqui para você, tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha um dia santo e que se aproxime mais da Virgem Maria, rezando o terço, o ofício, o Santo Rosário, aquilo que Deus for te inspirando. Não tenha medo de que Nossa Senhora roube o lugar de Deus. Uma certa vez estava São Luís Grignon de Montfort passando pela imagem da Virgem Maria e depois ele foi para o sacrário e questionaram ele acerca dessa atitude dele que viam sempre ele fazer. Uma pessoa muito piedosa o tentou corrigir e o orientar. Padre, por que toda vez o senhor vai primeiro para a imagem da Virgem Maria e depois vai para o sacrário? Isso não é errado? Ele falou: primeiro Jesus passou por ela, depois ele veio para o sacrário. E é assim que eu faço também. Vai falar o mesmo São Luís Grignon de Montfort, que assim como o Senhor ele manifestou-se, né? E ele veio reinar através da Virgem Maria no mistério da encarnação. Estou usando as minhas palavras, né? Também o triunfo, ele também virá da mesma forma no final dos tempos. É Cristo o Rei, claro, mas através da Virgem Maria, que virá no final dos tempos combater contra todo o mal. Lembrando que essa história não é para dizer que a imagem é mais importante que o sacrário, não. É para dizer que nós devemos fazer o caminho de Cristo. Sempre passar pela Virgem Maria. Se ele passou por ela, se a própria palavra de Deus fala que o Senhor era submisso. A Liz era submisso, vai falar a palavra em Lucas, né? Submisso a Maria e a José. E vai falar os santos que Jesus Cristo deu muito mais glória a Deus Pai quando obedeceu a José e a Maria do que quando ele fez todos os outros milagres. É interessante também que uma certa vez um grande santo estava pregando sobre a Virgem Maria e uma outra santa, se eu não me engano, Santa Gertrudes, ela falou com o Senhor. Ela passou sem saudar a imagem da Virgem Maria, né? E era uma mulher de Deus, muito de Deus. E o Senhor perguntou: por que não saudastes a minha mãe? E ela falou: o pregador só falou nela direto, sem parar. E Jesus falou assim: Gertrudes, toda a glória que é dada à minha mãe, sou eu que recebo. E Santa Gertrude entendeu, né? Que nada se perdeu se falar muito de Nossa Senhora. Porque quando se fala de Nossa Senhora ou dos santos, é falando daquilo que Deus fez neles. Porque nada eles seriam, nada, se não fosse a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Que fala lá em Jeremias 18. A mão de Deus, na Bíblia, simboliza também o próprio Espírito Santo, que é uma pessoa divina, que é Deus também, que nos modela. E modelou de forma única e singular. Única já é singular, né? A nossa querida Mãe Santíssima. Deus abençoe e um ótimo dia. Salve Maria.